Olá, queridos. Hoje a gente vai dar continuidade no assunto que já foi iniciado com a professora Letícia, em que ela deu o assunto de membrana plasmática, né? E hoje a gente vai falar especificamente de citoplasma e de núcleo. Mas bora lá recapitular todo esse processo que nós já vimos. A citologia, como o próprio nome sugere, é o estudo da célula, cito, célula e logo o estudo. A parte da biologia que vem estudar a estrutura, né, e o funcionamento das células. E como vocês devem saber, as células elas são unidades básicas estruturais de cada ser vivo. Bom, o estudo da célula se iniciou a partir da criação do microscópio. Quem fez isso foram dois holandeses, o Francis e o Zacarias, foram os precursores em 1590. Só que quem começou a desenvolver mesmo esse estudo foi o Anthony, que criou, né, fez as primeiras observações dos materiais biológicos, e o microscópio dele tinha apenas uma lente, era chamado de microscópio de lente simples. E aí, em 1665, o Robert Hooke ele aperfeiçoou e construiu um aparelho de duas lentes. E aí também ficou conhecido como microscópio composto, o que permitiu a observação ainda mais ampliada dos micro-organismos, né? O Hooke estava analisando umas fatias de cortiça e aí ele pôde observar uns compartimentos abertos. E ele denominou a primeira denominação que ele falou que era célula, eram pequenas células. Só que o que ele estava observando ali eram células mortas, eram somente a parede celular da célula que já havia morrido, né? E aí, mas foi a partir daí que começou esse estudo, a partir dessa observação do Hooke, dessa cortiça, dessas células lá, dessa célula vegetal. E aí, o Theodore Chan, ele vai observar a existência de células animais e vegetais, e a partir daí ele vai construir, junto com outro carinha, a teoria celular, que é ele, o Schwann e o Schweden propuseram a mais conhecida chamada teoria celular, no que consiste dizer que todos os seres vivos são formados a partir de células, que todas as células, como eu já te disse, são as unidades funcionais dos seres vivos, e uma célula só surge de uma outra pré-existente. Não vem com essa tua história de dizer que, por exemplo, uma pedra se transformou em uma célula, ou então que lá no chão da tua casa, lá no quintal da tua casa, tinha uma terra e do nada surgiu uma minhoca sozinha. Podemos dizer assim, né? A grosso modo. Nada surge do nada. Sempre vai existir de algo pré-existente, ou seja, sempre vai surgir de uma célula pré-existente. Então, deixa dessa tua história. E aí a gente vai estudar as estruturas, né, das células. A célula é formada de três partes, basicamente, né, que é membrana, citoplasma e núcleo. A membrana é aquilo que vai revestir, aquilo que é chamada de capa da célula, tu deve saber. Citoplasma, que é a região em que fica a porção maior da célula, por sinal, que fica entre o núcleo e a membrana plasmática. E o núcleo, que é a estrutura onde tem o DNA, onde está todas as tuas informações genéticas estão dentro do núcleo. Dentro disso, a gente também precisa diferenciar os organismos procariontes e eucariontes, né? Bora lá fazer uma revisão bem rapidinha, né? Os organismos procariontes são chamados mais simples, né? Justamente eles se diferenciam basicamente de um ser eucarionte porque o material genético deles é disperso, eles não possuem núcleo e não possuem tantas organelas quanto os organismos eucariontes. Observa aí na imagem que eu estou te mostrando. Eles possuem membrana plasmática, eles possuem ribossomo, eles possuem material genético, porém eles não vão apresentar as organelas. De novo, a membrana celular vão ter material genético, vão ter ribossomos, porém não vão ter as organelas. Isso vai diferenciar um organismo eucarionte de um procarionte. Os organismos eucariontes são seres mais complexos por apresentar tanto as organelas quanto a questão do núcleo. E os organismos eucariontes são divididos tanto em célula animal quanto em célula vegetal. A gente vai só fazer uma diferenciação quanto às organelas
e quanto a parede celular, porque as células animais elas não têm parede celular e célula vegetal possui. Bora lá fazer uma revisão básica, né, da membrana plasmática que tu já viu, todas as funções dela. Tu sabe que ela possui uma dupla capa, né, que vai proteger todo o interior dela, que ela é formada por uma camada fosfolipídica e onde também nessa camada fosfolipídica ela vai ter as proteínas imersas. Te lembra que ela vai ajudar lá no processo da seleção do que entra e do que sai da célula, né? E ela tem como função principal, né, que é controlar esse processo de entrada e saída dessa estrutura, né, dessas substâncias. Por isso que a gente diz que ela tem uma permeabilidade seletiva. Aqui a imagem que tu pode ver, ela tem a camada, a bicamada e as proteínas que estão ali ao longo da membrana plasmática. A gente também, nas células vegetais, a gente vai possuir a parede celular, que ela é constituída de celulose. Celulose, tu deve saber, tu viu lá em carboidratos. Tu viu que... Tu deve ter visto toda essa parte. Ele vai reduzir a perda de água e promover a rigidez da célula. E também vai impedir com que a célula não rompa facilmente quando ela estiver cheia. Bora lá, o citoplasma. O citoplasma fica entre a membrana e o núcleo. Essa região contém um fluido viscoso chamado de aloplasma, também denominado de citossol. No citoplasma estão imersas as organelas celulares. Além do mais, no citoplasma a gente também vai ter o citoesqueleto, os microtúbulos, os microfilamentos e as organelas que eu já te disse, né? Todas essas estruturas aqui vão dar forma para a célula, é a partir do citoesqueleto, é ela que vai permitir todo esse movimento dela. Bora começar a ver as organelas então. Todos eles vão possuir essas organelas aqui, com exceção das células vegetais, que elas vão possuir cloroplastos, e as células somente as briófitas e as pteridófitas que vão apresentar centríolos. As outras, as gimnospermas e as angiospermas, não possuem centríolos. Não te esquece, a gente vai ver isso mais lá na pra frente. Mas no mais, as outras possuem essas organelas aqui. Para ver uma por uma agora. Vamos começar pelo retículo endoplasmático rugoso ou granular, que são tubos e bolsas membranosas que apresentam ribossomos. Eles vão participar do processo da síntese da proteína, que elas são exportadas e que serão eliminadas para atuar fora da célula. A gente também tem o retículo endoplasmático liso, que ele não vai apresentar ribossomos, como o nome sugere, né? E ele vai participar da síntese de lipídios que irão compor as membranas celulares, ou seja, a síntese você sabe que nada mais é do que produção. Aí aqui tu consegue ver a imagem, o núcleo, o retículo endoplasmático rugoso ou granular, ele fica ali ao redor da célula e mais fora um pouquinho fica o retículo endoplasmático liso, que ele não possui os ribossomos aderidos às suas membranas. Aqui, o ribossomo. Já está cansado de saber ribossomo, que são pequenos grânulos que aparecem livremente no citoplasma e que são aderidos a membranas. Eles vão auxiliar no processo da síntese da proteína. Tu sabe que ele é composto de uma parte maior e de uma parte menor. Aqui na imagem tu consegue observar aquilo que tu já estudou, que é ele ajudando no processo da produção da proteína que acontece no citoplasma. Não te esqueça. Aqui a gente também tem o complexo golgiense, ou complexo de Golgi. Suas funções são modificar, armazenar e exportar as proteínas sintetizadas. Eles são responsáveis pela formação dos lisossomos primários e a formação do acrossomo dos espermatozoides. Então, basicamente, essa é a função do complexo de Golgi, que são essas. Modificar, fazer esse armazenamento e essa exportação de proteínas. Olha ali na imagem, ali embaixo, ele fazendo esse armazenamento das proteínas. Isso ocorre ao longo do complexo de Golgi. Ele também vai fazer a parte do processo da formação do acrossomo do espermatozoide. O acrossomo
É aquela vesícula que fica presente na cabeça do espermatozoide e elas vão possuir enzimas que vão degradar o envoltório do óvulo, né? Isso que vai permitir o processo da fecundação. Olha ali na imagem o acrossomo, ele que é responsável por esse processo. São coisas importantes que tu não pode esquecer. Olha aqui a imagem, observa. Ele é bem parecido com o retículo endoplasmático rugoso, só que ele é um pouquinho mais para fora e ele não possui essas membranas, não possui ribossomos, né, ao longo das bolsas dele. Os lisossomos são bolsas membranosas que contêm enzimas digestivas, como as nucleases, proteases. Eles também digerem nutrientes que vão destruir as substâncias não desejadas, né? A digestão ocorre dentro do lisossomo para não prejudicar a célula. Ou seja, aquela velha brincadeira de lisossomos, né? Não te esquece que isso é o processo de digestão de substâncias que caem dentro da célula. Os lisossomos, eles são muito importantes porque eles fazem um processo chamado de autólise, que é quando os lisossomos vão se romper e eles vão acabar liberando as enzimas digestivas para destruir aquela célula, que a gente chama de célula apoptose, que é a morte programada da célula. Quando a célula está muito velha, ela vai começar a fazer a replicação do DNA com defeito, podendo ocorrer uma mutação, ele vai fazer esse processo de suicídio, né? Para o bem do teu organismo como um todo. E ele acaba destruindo a célula. E te lembra também que eles são os principais responsáveis por digerir a cauda do girino, antes dele se transformar em sapo. A gente também tem os peroxomos, né? Que estão presentes nas células animais e vegetais, e eles vão possuir essas enzimas oxidadas, que é a degradação da água oxigenada em água e gás oxigênio, né? Isso ele vai ocorrer justamente porque existem substâncias que elas são muito tóxicas para as células e essas organelas são responsáveis por esse processo, né? Essas organelas, elas são bastante abundantes no fígado, né? E nos rins, que vão destruir, oxidar as substâncias tóxicas, como álcool, né? Tu que adora beber, então essas células devem ser bastante abundantes dentro do teu fígado, porque, mano, é difícil, né? Vão ajudar o teu intestino não ficar todo intoxicado. E também nós temos os centríolos, que estão relacionados no processo da orientação da divisão celular, que nós vamos ainda ver essa questão, e também são responsáveis pela formação dos cílios e flagelos, que são as estruturas que vão possibilitar a locomoção de células, por exemplo, do espermatozoide, que ele tem aquele flagelo lá, e são os centríolos que são responsáveis pela formação dele, né? E aí, como eu te disse, né, plantas que possuem frutos, eles não possuem centríolos. Tanto as angiospermas como as gimnospermas, elas não vão possuir centríolos, somente as briófitas e as pteridófitas. E a gente vai chegar então na mitocôndria. A mitocôndria, gente, é muito importante dentro da tua célula, porque é ela que é responsável pelo processo da respiração celular. É ela que vai produzir toda a energia que tu precisa para o teu organismo. Elas têm capacidade de se reproduzir e elas são as únicas organelas que possuem DNA próprio. Tu viu que todas as outras elas não possuem. Somente as mitocôndrias. Ela é a matriz energética da tua célula. Te lembra, tu não pode esquecer. Fora que tu só traz mitocôndrias maternas. Tu não traz mitocôndrias paternas. Isso a gente vai ver um pouquinho mais lá pra frente e tu vai entender um pouco melhor. Mas ela é super responsável por esse processo. Quando a gente for ver metabolismo celular, que a gente for ver respiração, tu vai entender como é que ocorre esse processo da produção de energia para o teu organismo. E também nós temos os plastos, que estão presentes somente nas células vegetais, que são organelas, como eu te disse, né, que estão tanto nas células vegetais como nas algas, porque as algas também realizam fotossíntese. E os plastos, eles podem ser divididos em três tipos, basicamente, né? Leucoplastos, cromoplastos e os famosos cloroplastos, que são os que mais caem em provas. Que quando maduros, eles vão adquirir a cor com um tipo de pigmento e são capazes de autossublicar, assim como as mitocôndrias, os plastos também, principalmente o cloroplasto, ele vai possuir DNA, tá? Não te esquece.
Os leucoplastos não têm cor e eles vão armazenar amido, que é reserva energética, que tu sabes, né? Também estão presentes alguns tipos de raízes e caules. A gente tem os cromoplásticos, que são responsáveis por dar cor aos frutos e flores e folhas, e também raízes como a cenoura. Então essas cores são definidas pelo cromoplasto, e os famosos cloroplastos, que possuem cor verde por causa da clorofila e são responsáveis pelo processo da fotossíntese. Então basicamente é isso a função e os tipos de plásticos que só são presentes nas células vegetais. A gente também tem os vacúolos, que são envolvidos por uma membrana preenchida com fluido diferente do citoplasma, né, incomuns em células vegetais, nas quais tem a função de reserva de substâncias e também atuam na pressão osmótica da célula. Em organismos procariontes também há um vacúolo com função de armazenamento e ingestão e eliminação de substâncias. Agora a gente já viu toda essa questão da membrana, já vimos o que é membrana, já vimos o citoplasma, as organelas, as funções de cada organela de forma resumida, isso tem no teu material. Agora a gente vai ver a questão do núcleo. Observe que o núcleo, olha a imagem aí, ele tem uma outra membrana que vai guardar o teu material genético, olha ali, aquilo é DNA. O núcleo é a região da célula onde se encontra o material genético DNA dos organismos, né? O núcleo se caracteriza nos organismos eucariontes e diferencia os procariontes porque eles não possuem núcleo, como eu já te disse. E o núcleo é como se fosse o cérebro da célula, pois é a partir dele que vão partir todas as decisões. É ele que vai dizer o que pode, o que não pode, o que está faltando, o que precisa. Então é ele que é responsável por todo esse processo. Bom, o núcleo é dividido em algumas partes também, assim como a célula, né? Na crioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, basicamente, né? Com poros. A gente tem a cromatina, que é o material genético descondensado, moléculas associadas com proteínas. Ele tem um aspecto emaranhado, parece um novelo, assim, quando tu tira um fiozinho e enrola tudinho. É praticamente isso a cromatina. E o nucleolo, que trata-se de um corpúsculo esponjoso e desprovido de membranas, que é também composta, né, de proteínas, como RNA e DNA associada, nessa região do núcleo onde são fabricadas os ribossomos, né, o RNA ribossômico na realidade. Então observa aqui na imagem, ali bem didáticozinho, para tu conseguir observar tudinho, né, todas as estruturas dentro da célula, do núcleo da célula. Olha ali, observa essa imagem. Do lado tu tá vendo a cromatina, que é esse emaranhado de filamentos, né, de DNA. Só que não tem só DNA aí, tu viu ali que ele também possuía a proteína ao longo dele. E do lado daqui tu tá vendo o cromossomo. Essa cromatina, ela vai se condensar no processo da divisão celular. Quando começar esse processo, é aí que começa o processo da divisão celular. Então, basicamente, a nossa aula de hoje foi isso.